Olá, multiverso, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Vanessa Luiz, sou terapeuta integrativa, trabalho com tarô, teta healing, reiki e yoga e um monte de coisa. Eu estou a serviço da luz aí há mais de 16 anos, né, trabalhando processos evolutivos, curativos da nossa alma, né, da nossa essência interna. Tá certo? Então, o convite aqui para vocês, já logo de cara, é que vocês fiquem comigo aqui nesse canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações. O trabalho desse canal, eu tinha um outro canal com bastante seguidores, eu resolvi fazer um novo canal, porque ali já estava distorcendo o meu trabalho, a coisa já não era mais, a gente tem ciclos na vida, e ali já tinha feito ali alguma mudança, tá? Então, o canal, dessa vez aqui, a gente vai trazer sempre jogos de tarô, como vocês estão vendo, mas trazer processos de cura coletiva, tá? Embora eu acredito muito na questão do individual, mas muitas vezes a gente não tem condições, né, de se tratar individualmente. E o que eu quero trazer aqui para vocês, junto com os meus mentores? Um bálsamo, né? Eu não vou conseguir ir diretamente na fonte, na raiz da sua situação, mas eu vou conseguir trazer um bálsamo, um acalanto para você conseguir se descobrindo, né? Eu não vou te curar, mas eu vou trazer aí soluções e abertura de olhos, vamos dizer assim, para você enxergar aquilo que você consegue fazer por conta própria, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar atendimento, por mais que eu faça com um valor abaixo do que se cobra por aí, nem todo mundo tem dinheiro. Então, assim, se você tem, legal, vamos fazer um tratamento aí individual que ele vai direto na raiz. Não tenho dinheiro, faça aqui os tratamentos que vão aparecer por aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as feridas emocionais, para vocês entenderem só um pouquinho, porque não é meu intuito, não é se aprofundar no livro, só vou trazer isso aí porque é meio que tipo um entendimento, enfim, o meu caminho aqui são os downloads, para a gente trabalhar direto na cura. Então, vou fazer esse vídeo explicativo do livro, vou deixar o livro aqui embaixo, o link para comprar quem quiser, e o audiobook para quem quiser ouvir o livro, tá? E se aprofundar aí na leitura. Meu intuito é só realmente uma enxugadinha para você entender por que você vai fazer esses downloads que eu vou trazer aqui. E não vai ser nesse mesmo vídeo, eu vou fazer vídeos separados, porque são cinco caminhos diferentes, tá? Então, nem todo mundo vai querer fazer todos, então, um caminho para cada ferida, então um vídeo para cada ferida, até porque a gente faz devagar, eu acho mais saudável para o nosso corpo fazer as coisas com calma, né? Deixando ele digerir cada download que ele foi fazendo. Então, serão 5 vídeos de downloads diferentes, tá? Para cada ferida. Aqui é só um apanhadão para você entender. A gente estava fazendo lives e aí a gente acabou parando ali no meio do caminho. Algumas coisas, um lado precisa se aprofundar mais, o outro, enfim. A gente precisa aí trazer cada um dentro da sua condição. E meu intuito com essas lives era apenas trazer os downloads. Então, eu vou trazer aquilo que os meus mentores estão me pedindo, que é cumprir com aquilo que eu precisava, tá bom? Então, eu vou falar aqui um resumão, pode ser que no meio do caminho eu abro aspas, quando eu fizer aspas é porque eu tô falando o que eu penso, mas quando eu não abrir aspas é sobre o livro, tá bom? Então, a gente pode começar aqui, eu fiz um scriptzinho pra gente fazer esse apanhadão, tá bom? Antes de mais nada, se inscreve aí, tá? Clica no sininho para receber as notificações, manda para os amigos para que eles possam se curar também, tá bom? O intuito aqui é que quanto mais pessoas puderem receber, né, essas curas, melhor, né? Mais o nosso planeta evolui, mais rápido os processos da 5D vão acontecer, tá bom? Então, bora lá! Então, no livro As 5 Feridas Emocionais, Lise Bourbeau nos leva a olhar aí para as feridas e enfrentar essas questões aí de frente, explorando, né, o poder transformador da autoconsciência e da autorreflexão. Então, a gente começa a perceber, aí, aspas minhas, né, a gente começa a perceber ali, quando a gente começa a olhar, né, quando você começa a ler, a descobrir em nós essas situações. Então, nem todo mundo vai ter todas, mas assim, você vai despertando coisas, falando, olha, isso faz sentido para mim, cara, vou começando a ter consciência, e quando eu tenho consciência, eu posso trabalhar os processos de cura, né? A consciência é o primeiro passo para eu me curar, né? É autoconhecimento, então eu me conheço, eu olho e falo, nossa, isso faz sentido, isso tá em mim, oba, bora pra ação, você tá entendendo? É por aí que a gente vai, voltando pro livro. Então, com a leitura, nós somos convidados a refletir sobre como as nossas experiências de vida, os padrões de comportamento que a gente adquire na infância, vai moldando a nossa forma de lidar com as emoções. Então,
como ela diz, né, as feridas, elas têm raízes ali na infância. Então, o período da infância, a gente sabe que ele é bem importante na formação do ser, né, e nós somos aí influenciados por todos que estão conosco, né, todos que temos como autoridade na nossa vida, pai, mãe, avô, às vezes um tio, uma cuidadora, um professor, enfim, né, é aquela fase crucial de trazer ali, de moldar a nossa personalidade, assim como também nos colocar aí máscaras, né, feridas, que a gente tem que se adaptar ao meio, né? Então, vamos lá. As interações e os eventos ocorridos durante a infância vai deixando as marcas profundas na nossa psique, né? E vai ficando lá no nosso subconsciente, né? No inconsciente, como diz Freud, lá no nosso inconsciente. E aí ele fica ali, ó, preso, né? Porque o nosso superconsciente aí, né? Ele faz com que o quê? Ele faz com que só deixe passar, né, para a existência aquilo que é coerente. Então ele vai regular o que está lá no inconsciente. Então vai ficar guardadinho. A gente não vai trazer para a nossa vida essas feridas de forma fácil, só quando elas são ativadas, né? E aí ela acaba passando ali a barreira de recalque e vai diretamente para a ação, tá certo? Então vamos lá, continuando aqui. Então, quando essas marcas ficam ali na nossa psique, ela vai afetar o que? Nossa autoestima, confiança, nosso poder de agir, a capacidade de expressar as nossas emoções, né, de nos permitir, enfim. E ao passo que a gente vai vivenciando na nossa vida essas situações das feridas, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição ou a injustiça, né, a nossa psique vai reagindo de forma a se proteger dessas experiências, né? Por quê? Porque a gente não quer ver esses reflexos. Como eu disse, lá no inconsciente, a gente quer se defender dessa situação, então a gente faz de tudo para não ver, né? A gente cria a máscara aí emocional para quê? Para se defender dessa situação e evita que a gente seja vulnerável, né? A gente quer se manter aqui, ó, benzão, tá certo? Então é importante saber que essas máscaras vão variar de pessoa para pessoa, né? E elas são construções psicológicas que vão nos ajudando a sobreviver nesse ambiente que a gente tá aí, que tem que conviver, né? Que tem que estar, então vai nesse ambiente hostil, né? Sobrevivendo aí. E vai se manifestando como uma força, né? Uma fachada de força, nem é uma força, a gente acha que é uma força, né? E a gente também fica com aquela coisa de querer controlar tudo tem que ser do nosso jeito, tem que ser aquela energia de perfeccionismo horrorosa, né, de indiferença, e até mesmo às vezes a gente acaba aceitando tudo, né, que é o famoso não sei dizer não, né, fica aí na submissão, uma vida muito submissa em relação a tudo. Então, as máscaras, elas dão aí uma sensação temporária de proteção pra gente, mas elas vão nos limitando e vai afastando a gente da nossa essência, daquilo que a gente na raiz, sabe? Eu falo assim, a carta da criança no tarô cigano, ela fala muito assim, né? Quando eu olho para aquela carta, ela fala de você voltar à sua origem. Quem é a sua alma? Então essas máscaras, elas tiram vocês daquilo que é a sua alma, daquilo que você é de origem. Quando você nasceu, você era aquela semente, só que ela foi se encobrindo de camadas. Então você tem que deixar essa semente expandir. E esse curar as suas feridas, ela vem desde lá da sua alma. E entenda que muitas vezes não é só aqui criadas essas feridas, elas são ativadas aqui, por quê? Porque a gente teve outras encarnações, né? Então a gente vem trabalhando muitas coisas, desde muitas existências, né? Até chegar aqui. E agora chegou o momento da gente trabalhar esses processos de cura, porque estamos numa fase planetária muito importante, onde se abrem aí as oportunidades e as possibilidades da gente se curar. Olha que maravilha. Então a gente está avançado em relação a esses processos. Imagina as próximas encarnações, como elas serão fantásticas, porque a gente já vai ter aí se permitido curar, então a gente vai ter aí, por isso que quando a gente fala assim, a 5D, só vem pra cá quem tá bem, por quê? Porque serão pessoas mais curadas, não perfeitas, mas curadas, né? São pessoas que vão entrar numa certa harmonia, um padrão mais elevado, e pra gente se elevar, precisa se curar, né? Então, a tomada de consciência é o primeiro passo pra gente progredir, pra gente crescer, é um caminho desafiador, porque a gente tem que olhar no espelho e se enxergar de verdade, como diz os ciganos, né? Existe um ritual cigano, que é o ritual do espelho, inclusive, né? Que a gente tem que se olhar com verdade. Você já fez isso? Você já se olhou no espelho, olhou dentro dos seus olhos, na profundidade dos seus olhos, e enxergou a sua alma lá dentro?
Faz esse exercício para você ver. Não fica muito tempo no espelho, não pode dar uma psicose e loucura. Mas dizem que não é bom ficar muito tempo fixo ali no espelho. Mas fica alguns minutinhos e se olha com profundidade. Você vai ver, tá? Então, assim, é um caminho difícil, sim, mas é importante para a gente se libertar, vai alcançar aí uma vida mais saudável, relações mais saudáveis, tá? Para a gente poder realmente conseguir ter um pouco de paz, vamos colocar assim, né? Problemas a gente sempre vai ter, mas quando a gente identifica as nossas feridas, talvez curá-las, algumas vezes nem tanto, né? Porque depende da nossa entrega e do nosso, o quanto a gente está pronto para curar, mas de qualquer forma a gente tem ali uma amenização e consegue ter uma vida um pouco mais saudável, tá bom? Então, a primeira ferida que eu vou falar aqui, rejeição. Então, o convite aqui, quando vem no livro falando da rejeição, é para você refletir sobre como essa experiência de ser rejeitado, seja na infância ou ao longo da sua existência aí, pode impactar na sua autoestima, na confiança, nos seus relacionamentos, tá certo? Porque a rejeição, ela vai assumir aí várias formas, né? Desde a física, de você se rejeitar fisicamente, né? Como você ser deixado de lado, ignorado, né? Até a rejeição emocional, né? Como ser constantemente criticado, julgado, desvalorizado, e muitas vezes, né, a questão, por exemplo, física, rejeição física, é você olhar para a pessoa ali, aquele corpo perfeito, mas você não tem como chegar naquele corpo, porque o seu biotipo é outro, você não vai conseguir atingir aquele corpo. E tá tudo bem, o seu corpo é lindo do jeito que ele é, entendeu? Você é lindo do jeito que você é. Né? E a questão de ser julgado, muitas vezes a gente se sente julgado e a gente acaba julgando a nós mesmos devido a essa ferida. Né? Isso são exemplos, tá? Porque cada pessoa vai, como eu disse, vai sentir de um jeito. Então, independente da forma como essa ferida da rejeição vai se manifestar, né, a rejeição ela vai deixar uma marca profunda na nossa psique, né, levando a gente a acreditar que a gente não é desejado, que a gente é uma pessoa inadequada, que a gente não é capaz de sermos amados, não somos capazes de nada. Né? A gente, tudo que a gente vai fazer, não vai dar certo, não, poxa, não vão me escolher. Tá entendendo? É mais ou menos por esse caminho. Então, a Alice, ela vai destacar que a ferida da rejeição vai nos levando aí, né? Pode nos levar, na verdade, a desenvolver máscaras emocionais, como que preciso ser aprovado ou eu preciso ficar invisível, né? Eu não quero ser visto, eu prefiro não ser visto, porque eu já me rejeito antes. Tá entendendo? Então a máscara daquele que precisa ser aprovado, ela é usada por aqueles que buscam sempre a aprovação dos outros, né? Vai sacrificando sua própria autenticidade, né? Deixando de ser a essência de que você é, como eu falei lá, sua sementinha raiz, né? Vai então sacrificando essa autenticidade, sacrifica a sua felicidade para você se encaixar em padrões aí estabelecidos, como a gente diz, né? Não gosto, faz de conta, não gosto de café, aí eu adoro, mas eu não gosto de café, o que eu faço? Eu passo a tomar café, né? Porque eu sei que o café faz mal para mim, tudo, mas se eu não tomar café, eu não vou conseguir me incluir naquele grupo. Olha que exemplo bobo que eu dei, mas é só para você entender a que ponto. Às vezes a gente prejudica até a nossa saúde para fazer parte de um clã que não é nosso. Você não é do clube do café, mas tá tudo bem, eu posso ser do clube, eu posso estar ali, se for assim, realmente tão necessário, tomando meu suco. Ou eu vou encontrar o clube do suquinho. Tá entendendo? Tô dando exemplos bem bobos, que é para você, porque eu não quero pegar pontos das pessoas, porque cada um é uma profundidade aqui, tá entendendo? Então você tenta aí, você se sacrifica para poder se enfiar onde você nem cabe. Por outro lado, a máscara aí do invisível, ela é adotada por aqueles que se retiram, se isolam e evita, né, qualquer forma de ser rejeitado. Então ele já evita, não, eu já sei que eu vou ser rejeitado aqui, eu já nem vou fazer parte disso aqui, já vou sair fora, tá entendendo? Esse é o primeiro ponto. Então, resumidaço, vamos pro abandono. Abandono, assim, é o seguinte: nesse capítulo aqui, ela vai refletir sobre como é a experiência de ser abandonado, seja de novo física, emocional, e isso pode afetar o quê? A autoestima, a confiança e a nossa capacidade de criar vínculos com pessoas, né? Vínculos saudáveis com pessoas. Então, o abandono ele vai poder assumir aí diferentes formas, né? Desde o abandono físico, como eu falei, como ser deixado sozinho ou negligenciado, até o abandono emocional, como não ter apoio emocional ou afeto adequado, né? Então, essas experiências de abandono vão deixando marcas profundas na nossa psique, levando-nos a acreditar que não somos dignos de amor, de cuidado, de pertencimento. Olha só, eu lembrei de um exemplo aqui que foi me contado uma vez, de uma pessoa me contou que a mãe, quando a pessoa era bebê, a mãe, bebezinho de berço, a mãe não tinha paciência de ficar dando mamar, nem no peito e nem na mamadeira. O que essa mãe fazia?
o bebê ficava deitado no berço, ela dava um jeito de encaixar a mamadeira na boca da criança, para que a criança mamasse sozinho, desde bebê. Então essa criança, com toda a certeza desse mundo, ela se sente o quê? Não sou digno de amor, porque ela não é acolhida na hora que ela tá ali fazendo a sucção, que para a criança a sucção, né, é o prazer dela, né? Aí a gente já tá entrando em Freud, mas aí é o prazer dela, é o momento, aquela fase do prazer da criança pela sucção, e ela não tem esse cuidado, ela tem que se virar já desde pequenininha, entendeu? E essa criança com certeza vai ter a marca do abandono muito forte nela, né? E tem, porque eu conheço a pessoa, né? Ela tem, então faz de tudo para não desvincular dessa mãe, tá entendendo? Então é uma pessoa adulta que não é independente. Completa? Vamos lá. Então, a ferida do abandono, ela pode nos levar a desenvolver máscaras emocionais, como a máscara do dependente ou do super independente. Então, a máscara daquele que é dependente, ela é usada por aqueles que vão buscando sempre a aprovação e a segurança dos outros. Então, vai se tornando excessivamente dependente dos outros em sua vida. Principalmente, aqui, desse exemplo meu, o apego da mãe, aquelas pessoas que não soltam a mãe, não tem 50 anos, não consegue soltar. Não quer dizer que não tem que amar e respeitar seus pais, mas quer dizer que não consegue ser livre, não consegue criar suas próprias raízes, ela está sempre presa ali na raiz dos outros, né? Ela não consegue expandir sem ser no terreno alheio. A máscara do super independente já é adotada por aqueles que se afastam de qualquer tipo de intimidade. A pessoa não quer conexão emocional, não quer intimidade com ninguém, vai evitando o risco de ser abandonada. Então, antes de alguém pensar em abandonar essa pessoa já vai ela e abandona. É aquela pessoa que não assume relacionamentos, fica, quando começa a se envolver, ela pula fora. Por quê? Porque não quer se envolver. Porque ela corre o risco da pessoa deixar ela. Isso na vida de todo mundo é natural, né, gente? Mas essa pessoa não consegue encarar, tá certo? Então, essas máscaras vai privando a pessoa da oportunidade de experimentar relacionamentos autênticos e significativos e que vão trazer experiência para ela crescer, evoluir e amadurecer emocionalmente, né? Então, isso vai mantendo a pessoa presa nos ciclos de solidão e o medo de ser abandonado. Então, solidão é diferente de solitude, né? A solitude é quando a gente aprende a ficar só, né? E a gente gosta da nossa própria companhia. Agora, a solidão já é algo que você se isola, você não permite nem se observar, você tem medo de ser abandonado até por si, entende? Então, essa é a questão aqui, tá? Então, essa máscara, como eu disse, vai privando, e através desse processo de olhar, né, para essas máscaras, né, que a gente cria, a gente vai se libertando desse ciclo de abandono, vai abrindo espaço para intimidades emocionais e amor genuíno, que é o que a gente vai trabalhar aí no Theta Healing, tá? Então, a gente é digno, sim, de amor, né? E a gente tem que saber que a cura, ela tá sempre ao nosso alcance, tá? E se a gente está disposto, né, a encarar, a enfrentar aí a nossa dor e nos abrir para possibilidades de conexões autênticas, significativas e deixar a vida, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sabe assim? Então, vamos vivendo esse ciclo. Bora falar da humilhação agora. A máscara da humilhação é a próxima, né? Vamos lá, por partes. Eu gravei essa parte e o vídeo, sabe Deus onde foi parar. Então vamos de novo. Então, ser humilhado, seja por ações, palavras ou gestos, pode impactar aí na nossa autoestima, autoconfiança e na nossa autopercepção. Então, a Lizzie, ela mostra aqui que a humilhação, ela pode assumir diversas formas, desde você se sentir ridicularizado, desvalorizado, menosprezado e até ser constantemente criticado ou também, né, ser tratado com desdém. Então, essas experiências de humilhação vão deixando cicatrizes profundas na nossa psique, tá? Levando-nos a acreditar que somos inadequados, indignos de respeito e de amor próprio. Olha só como é importante a gente se amar, né? Então, a autora, ela vai ressaltar aqui que a ferida da humilhação pode levar a gente a desenvolver máscaras emocionais, como a do perfeccionista, e a gente colocou aqui também como a do marginal. Então, a máscara do perfeccionista, né, aquele que quer tudo com muita perfeição, é usada por aqueles que se esforçam demais, constantemente, para evitar qualquer forma de falha, para não errar, né, buscando a aprovação dos outros através das suas realizações. E muitas vezes o perfeccionista, ele não se realiza. Por quê? Porque ele adia, até que ele acha que tá perfeito, e muitas vezes não o será, né? Então, assim, essa questão da perfeição, eu lembro uma amiga minha, que ela usou a seguinte frase uma vez que a gente estava conversando, e a frase eu tomei pra mim: feito é melhor do que perfeito. Quando a gente fica buscando muita perfeição, a gente não sai do lugar.
Porque nem tudo a gente vai encontrar perfeição. A gente quer ser um profissional de ponta. Não adianta estudar. Muitas das coisas que a gente vai desenvolvendo aí, o que é na prática, né? Então, quando eu coloco aí prática na minha vida com o conhecimento, aí eu vou me tornando uma pessoa muito melhor, vou sendo, né, me tornando um profissional muito melhor, à medida que eu vou caminhando com experiência, tá? Não adianta só o conhecimento, por exemplo. Então, você nunca vai chegar ao estado de perfeição. Ninguém vai ser perfeito nesse planeta. Então, a perfeição atrapalha bastante o progresso. Por mais que você busque, a pessoa que tem essa ferida busca aí a perfeição, de fato, ela nunca vai encontrar essa perfeição. Ela vai sempre buscar, sim, a aprovação dos outros, mas sempre vai se frustrar porque não há a perfeição, né? E a máscara do marginal é adotada por aquelas pessoas que vão se afastar das outras pessoas, que tendem a se isolar, que não se acham dignos, né? Não acham que são dignos de pertencer a um grupo, a um momento, a uma situação. E também não é digno de receber amor e nem respeito. Então essa pessoa, na verdade, ela não se respeita e também ela não se ama, né? Na verdade, as duas máscaras, só que a tendência, assim, a pendência, né? O que pende maior da questão da falta de amor aqui é mais o marginal. Não que o perfeccionista não tenha falta de amor, claro que ele tem, né? Porque ele tem que agradar os outros, então ele não tá olhando pra ele. Porém, a gente sente uma força muito maior aqui no marginal, porque ele realmente se coloca como do cavalo do bandido, né? Porque é o cara que, ele olha pra ele e fala, assim, eu não mereço amor, eu não me respeito, e ele não se permite receber, tá certo? Então o livro ele vai encorajar você a desafiar aí esses padrões, né, de perfeccionismo, a praticar a aceitação das suas imperfeições, né, e buscar relacionamentos que se baseiam na empatia, na compaixão e nesse respeito mútuo, tá? Então a gente, como eu digo sempre no finalzinho, é digno de amor, de respeito, e a cura ela vai começar quando você abraçar a sua autenticidade, né, e reconhecer o seu valor, a sua beleza, tá certo? A beleza interior, a sua própria beleza, tá certo? Vamos pra traição. Assunto sinistro, né? A traição. Nesse capítulo aí da traição, a Lizzie vai falar das experiências de ser traído. E a traição começa aí, né, por um ente querido, num par romântico, com amigos, e até a própria traição, você por você. A gente se trai o tempo todo, né, quando a gente não é verdadeiro conosco, quando a gente diz sim, quando na verdade quer dizer não, nós estamos nos traindo sim, né? Então isso vai afetar a sua confiança, a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e a sua autoimagem. Tá certo? Então a traição ela vai assumir aí diferentes formas, melhor dizendo, desde a quebra de promessas, a deslealdade, infidelidade e a traição pessoal, como eu já tinha dito, né? Como você trai os seus próprios valores, sua autenticidade, né? Pra poder aí de alguma forma usar essa máscara. Então essas experiências de traição vai deixando marcas profundas na sua psique, né? Levando você a acreditar que não pode confiar em ninguém, e nem em você, né? No final das contas, se você se trai, você não confia nem em você. Então, isso vai levando você a desenvolver essa máscara da pessoa que controla tudo ou da pessoa que desconfia de tudo. Então, aquela pessoa que tem a máscara do controlador, ela busca controlar tudo que tá ao redor dela, né? Como uma forma de se proteger de novas traições. Então, ela quer tudo do jeito dela, só ela tem razão, né? Só ela é o pica das galáxias, entendeu? Então, assim, essa ferida do controlador faz com que essa pessoa até se engesse, né? Porque não sabe receber ajuda, não aceita receber ajuda, e essa pessoa acaba sempre sofrendo bastante perdas aí na vida, né? De relacionamentos também, de amizades, que poderiam ser muito valorosas, mas como essa questão do controle é muito forte, as pessoas tendem a sair da proximidade, afinal de contas, né, ela não tem confiança nela e ela passa isso para as pessoas que estão à volta dela. A máscara do desconfiado é aquela pessoa que sempre se fecha emocionalmente, então ela não deixa ninguém acessar ela de jeito nenhum, né? Ela não se envolve nas relações de amizades, de amor, tem medo de ser traída novamente, né? Então ela tem amizades assim, você é meu colega, você não é meu amigo, então amigos não existem. Pessoas que ela abre o coração, pessoas que ela divide aí algumas coisas, quando tá envolvendo-se emocionalmente, como ela não quer ser traída, quando ela percebe alguma coisa que gere nela ali, né, o despertar dessa ferida, ela já gera ciúmes, raiva, enfim, a pessoa ela acaba realmente, pela marca da traição, sempre desconfiando do outro. Então assim, entra num relacionamento, esse relacionamento tende a finalizar
com facilidade, porque afinal de contas, uma pessoa que desconfia o tempo todo, né, não confia no seu parceiro, na sua parceira, aí acaba aqui destruindo a relação, né, e aí gera ciúmes e N fatores aí, tá? Então a Lise, ela vai encorajar a você a examinar suas próprias ações, suas motivações, cultivar a autenticidade e aprender a estabelecer esses limites saudáveis nos seus relacionamentos, tá? E é através desse processo que você vai se libertando, né, desse olhar, você vai se libertando dessa prisão de desconfiança, vai se abrindo para possibilidades de bons relacionamentos que se baseiam em confiança e respeito mútuo, né? Então a gente pode aprender a confiar aí, quando a gente trabalha essa ferida, né? A gente vai aprender a confiar novamente nas pessoas, a construir relacionamentos saudáveis, bons, que são baseados, né, nessa autenticidade, no respeito, né, na comunicação aberta, que seria o ideal de relacionamento, né? Falando agora aqui da ferida da injustiça. Então a Lise, ela fala pra gente como essa experiência de vivenciar situações injustas na nossa vida, né? Seja em relacionamentos, no trabalho, na sociedade em geral, isso pode afetar a nossa percepção de justiça, nosso senso de valor e a nossa confiança nas estruturas sociais, né? Então esse livro, ele vai mostrar que a injustiça, ela pode se manifestar de diferentes maneiras, né? E desde ser tratado de forma desigual, ou você se sentir sempre destratado de forma desigual, porque isso já tá em você, né? Muitas vezes a coisa nem tá acontecendo totalmente, mas você sempre pega pra você, né? Ser alvo de discriminação, muitas vezes você não está sendo discriminado, mas você já pega pra você. Acabei de falar da ferida da injustiça, gente, tá difícil de gravar. Eu digo pra você que eu já tropecei aqui no negócio, que tá do meu lado, derrubei, mas a gente vai continuar falando, porque o trabalho precisa ser entregue e eu preciso fazer os downloads em vocês, tá? Então, quanto mais difícil melhor porque a gente sabe que a espiritualidade tá precisando trabalhar, você vai receber o que você precisa, então vou continuar, não desisto, vou fazer emenda no vídeo, costurar, mas a gente vai fazer até o fim, tá certo? Injustiça, bora lá? Lise fala aí como a experiência de vivenciar situações injustas, né? Seja em relacionamentos, no trabalho, na sociedade em geral, né? Pode afetar a nossa percepção de justiça e o nosso senso aí de valor e a nossa confiança nas estruturas sociais, né? Então o livro, ele vai mostrar que a injustiça pode se manifestar de diferentes maneiras, desde ser tratado de forma desigual, ser alvo de discriminação, enfrentar situações onde nossos direitos são violados e até presenciar ou experienciar, né, experimentar desigualdades sistêmicas. Olha só que interessante, né? Quando a gente fala assim, ser tratado desigual, muitas vezes a gente chega com uma expectativa em relação a outra, a expectativa é nossa, né? Como essa pessoa vai me tratar, né? Enfim, é uma expectativa minha. A pessoa vai dar aquilo que ela é, aquilo que ela tem, certo? Isso a vida é assim, né? Então todo mundo entrega só aquilo que é. Ninguém entrega menos do que pode. Então, muitas vezes, você tá com uma expectativa, como você já tem essa ferida da injustiça, a pessoa, ela não tá num bom dia. E aí ela não te atende como você gostaria de ser atendido. Pronto, aquela pessoa já tratou você de forma desigual, ou ela te discriminou, né? Então, assim, existem situações que parte muito mais da gente tirar o peso do outro, né? E porque o outro sempre vai despertar na gente, porque ela, na verdade, nem era a consciência da pessoa. Então, às vezes a gente, assim, não vou exagerar, a gente, assim, tá tão focado, tá tão enraizada essa situação na gente, que qualquer vírgula diferente já, desperta essa sua ferida, né? Eu até lembro uma vez que eu falei sobre o cabelo de uma pessoa, que eu achava lindo e tal, e eu fui falar pela minha infelicidade. Eu disse que eu achava lindo, mas, meu Deus, devia dar muito trabalho. Gente, assim, cada um vai receber como quer, né? Eu tinha muita intimidade com a pessoa, eu não achei que a pessoa ia levar para um lado de discriminação, né? Até porque eu acho que meu cabelo dá um trabalho do caramba. Eu fico, às vezes, falo, vou cortar curtinho, não aguento mais ficar cuidando desse cabelo. Porque enrolado, o cabelo cacheado dá muito trabalho. Então, assim, foi uma fala infeliz, talvez, e a pessoa estava muito cheia ali dessa ferida da injustiça, né? E aí veio o negócio à tona, e foi uma coisa meio para contornar, foi um caos. Enfim, contornei. Mas assim, foi um caos para contornar. Então a pessoa tava com uma resistência enorme, numa defensiva enorme, entende? Então a gente já bati o olho que esse negócio de ser terapeuta é muito engraçado, porque a gente as reações das pessoas diante das coisas que a gente observa,
a gente já vai pegando os lances ali, né? E muitas vezes a pessoa não tá pronta para ouvir. Olha, você tem a ferida da injustiça. Olha, você não tá legal aqui, né? Nem só baseado na ferida da injustiça, porque eu faço isso de forma geral. Mas quando a pessoa tá pronta para ouvir, nem todo mundo tá. Voltando aqui. Então, essas experiências de injustiça vai abalar aí as crenças de justiça da pessoa, vai levar a questionar se de você realmente é digno, de ser tratada com equidade, enfim. O caminho é por aí. Então, essa ferida da injustiça, ela pode levar a desenvolver as máscaras emocionais do lutador e do submisso. Então, assim, tem aquele cara que... a máscara do lutador é aquele cara que se torna ativista, né? Aquele ativista incansável, aquela pessoa... Pá, não quer dizer que os ativistas não, sabe, que não, eles têm essa ferida, não necessariamente. Mas é tudo que é o exagero, né? O absurdo do exagero é uma ferida. Graças a Deus temos aí ativistas, temos pessoas que defendem causas, mas tem que ter equilíbrio, né? Quando foge o equilíbrio, vamos colocar aqui, aí realmente a coisa é a máscara, entendeu? Então ele vai buscar corrigir as injustiças que eles presenciam e muitas vezes em detrimento da sua própria saúde emocional, entende? Então assim, lembre-se sempre que as feridas, elas são muito, todo mundo vai ter os aspectos de todas, tá? Na minha visão, pelo menos, todo mundo tem aí os aspectos de todas, porque em vários dados momentos a gente passa por essas situações, só que algumas permanecem e outras são temporárias. Eu penso dessa forma e eu sinto dessa forma. Aquelas que são muito permanentes e enraizadas são as que mais a gente demonstra, né? Então a gente tem todas são necessárias, como eu falei, quer fazer o Theta Healing, faça aí das feridas que você quer. Se quiser fazer todas, melhor ainda. Por quê? Porque a gente sempre vai ter um quezinho de alguma coisa ali. E esse quezinho de alguma coisa pode ser tratado com um simples download, entende? Mas agora, se a coisa é muito enraizada, aí a gente tem que aprofundar, né? Aqui, como eu disse, um bálsamo que a gente vem trazer, mas a gente vai, quem for fazendo, se aprofundando, vai tirando ali pela raiz, né? Tem que ir, a gente vai amenizando, mas o ideal é você ir lá na raiz, tá certo? Então, bora continuar aqui. A máscara do submisso, agora que a gente vai falar, ela é usada por aqueles que resignam diante da injustiça, né? Se sentem impotentes para lutar contra ela, aceita passivamente sua situação. Então, tudo aqui vai te contar. O cara foi lá, você tinha direito a 10% de desconto. E você não consegue reivindicar aqueles 10%. Se o cara não deu os 10%, você deixa pra lá. Você fala, tudo bem, já foi, tá. Você não vai lá lutar por aquele seu direito de ter 10% de desconto, entendeu? Então é por aí. Então essa máscara, ela vai mantendo você preso aí num ciclo de raiva, de ressentimento, de resignação, né? E vai impedindo você de encontrar o equilíbrio saudável entre a busca pela justiça e a manutenção da paz interior, né? Tirando você dos excessos. Então a Lise vai encorajar a agir de forma empática, consciente e a buscar soluções construtivas para situações injustas que encontramos e a encontrar maneiras de nos envolver, né, de forma saudável nas causas que nos movem, nos permitindo buscar justiça de forma equilibrada, podendo iniciar, né, o processo de cura e de transformação. É através desse processo de quando a gente olha e vai buscar nessa cura que a gente vai se libertar dessa prisão da raiva, da submissão, né, e nos tornarmos aí agentes da mudança positiva, né, na nossa vida, na sociedade, né? Então a gente precisa aí realmente trabalhar essas questões da raiva, né, e dessa submissão. Então a Lise, ela nos lembra que as feridas emocionais, elas vão começar com a autoconsciência e com o autoexame. É o autoconhecimento, né? No espiritismo a gente fala da reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que se conhecer, se trabalhar, se melhorar. E a gente olhar para nós, né? Para aquilo que a gente pode fazer melhor. Eu sempre falo lá, eu estudo no espiritismo, né? Eu estou nesse momento espírita, mas eu não tenho a religião, né? Eu estudo, mas eu tenho um olhar muito amplo. E eu digo assim, né? Sempre que as coisas acontecem, eu busco, não sou perfeita, tá, gente? Mas eu sempre olho pra Jesus e falo, o que Jesus faria? E muitas vezes eu faço o contrário dele. Por quê? Porque às vezes meu ego tá muito lá no topo do Himalaia e eu não quero fazer igual a Jesus. Fala, Jesus, o Senhor me perdoe, mas eu não vou conseguir. Entendeu? E aí a gente acaba fazendo as nossas escolhas dessa forma, mas de forma consciente, né? Às vezes eu tomo uma decisão de forma consciente. Eu sei que talvez Jesus não faria dessa forma, mas eu fiz. E eu sei que eu tô ali perdendo a oportunidade de fazer uma melhora em mim também, né? Então, autoconsciência, o espiritismo fala muito disso, né?
E aí muitas religiões também, né, gente, acaba falando da gente ser uma pessoa melhor, mas a gente tem que ser primeiro melhor para nós mesmos, né? Então a Lise nos convida a olhar para dentro de nós, né, a identificar essas feridas que a gente carrega, reconhecendo sua origem, os padrões de comportamento que vão surgindo aí como um mecanismo de defesa, tá? Então quando a gente toma consciência dessas feridas, das suas influências na nossa vida, a gente pode começar a iniciar esse processo, esse caminho para a cura, tá certo? Então no livro ela vai apresentar algumas estratégias práticas, vai ter exercício lá que vai ajudar você a lidar com essas feridas. Essas técnicas, ela inclui a técnica do perdão, que a gente vai fazer um exercício também com o Theta Healing do perdão para vocês trabalharem. Quem vocês precisarem perdoar, não tem problema nenhum, vai ficar à vontade aí. E o cultivo dessa autocompaixão, porque a gente precisa ter compaixão por nós primeiro pra gente expandir isso. Tudo tem que começar em nós pra gente expandir. E a gente vai desenvolver a resiliência emocional, né? Buscando aí também, se necessário, apoio terapêutico, tá? Então buscar ajuda, que a gente falando aqui do Theta Healing, psicólogos, enfim, psicanalistas, aquele caminho que for necessário pra você, tá bom? A diferença daquele quando a gente trabalha psicanálise, psicólogo, é que eles vão focar ali nas partes mais físicas, no consciente, no inconsciente, e a parte com terapias holísticas é trabalhar as questões da alma, né, do nosso perispírito, daquilo que está impregnado na nossa alma, tá certo? Então a gente tem corpos, né, são 7 corpos aí para serem trabalhados, tá certo? Que mais? Então, lembrando que a cura das feridas é um processo contínuo, você precisa de paciência, de compreensão, de autocuidado. Muito prazer, esse é o Carlos Felino, que eu chamo de Carlos Chururu. Eu e minha filha, cada uma dá um apelido pra ele. Continuando aqui então pra vocês, meu gatinho veio participar. Então a gente tem que ter paciência nos processos de cura. Todo processo de cura leva-se um tempo aí pra, né, a gente sentir os seus efeitos, né? Todo o trabalho é um trabalho de formiguinha, a gente tem muitas encarnações pra curar, a gente tem muitas coisas, muitos processos importantes pra curar, e pra que a gente possa realmente deixar isso acontecer de forma fluida, a gente precisa ter paciência, tá bom? Então ela nos incentiva a reconhecer essas máscaras, né, que a gente usa, questionar se elas ainda nos servem, né, ou se elas vão tornando obstáculos na nossa autenticidade, né? Também a gente olhando, né, através dessa autorreflexão e da coragem de abandonar essas máscaras, a gente pode aí nos libertar das limitações que elas impõem e abraçar a nossa verdadeira essência, tá certo? Porque daí a gente descobre de novo quem a gente é. Né, aquilo que eu falei, a gente vai sentir a essência da nossa alma, a gente passa a olhar para aquilo que a gente deixou de ser desde pequenininho, desde quando a gente era criança, que a gente ia brincar, que a gente era podado por ali também, porque existem essas podas, não só as questões da ferida, por isso que eu tô falando, o buraco é muito mais embaixo, né? A Lise, ela convida então a reconstruir a sua identidade com base na autenticidade, no amor próprio e na autocompaixão. Então as curas das feridas emocionais, elas... e a transformação dessas máscaras vai exigir de você, de novo, coragem, determinação e um compromisso com o autocuidado. O compromisso é com você, é sempre com você. Você sabe até onde você vai, você sabe se você precisa de uma pausa, se precisa de respirar, mas o compromisso é você com você. Nós somos seres em constante evolução, capazes de curar, de crescer, de ir além dessas feridas que a gente carrega, tá? Então, com perseverança, com autocuidado, com a compaixão, a gente pode aí curar essas feridas, né, trabalhar, transformar essas máscaras para que a gente viva uma vida melhor, mais plena, autêntica, né, com mais significação, né, sendo assim uma conexão verdadeira com a gente, com o mundo como um todo, né? Então, lembre-se que é muito importante que você não está sozinho nesse mundo, né? Você não está sozinho nessa jornada, você não está só. Né? Mesmo que não tenha ninguém fisicamente do seu lado, espiritualmente sempre tem alguém com você e sempre tem alguém para te amparar, para te apoiar, e eles sempre colocam pessoas para te ajudar. Se você disser sim para os seus trabalhos de cura, de autoconhecimento, a espiritualidade, eu garanto para vocês, experiência própria, a espiritualidade vai trazer pessoas, meios, cursos, tudo que você precisa chega no teu colo. Mas não é porque você não tem que buscar, é porque às vezes você não sabe onde ir e eles jogam pra você. Então, peraí, querido, não tá sabendo? Pera lá que a gente vai jogar aqui pra você entender que esse é o caminho que você tem que seguir agora. E eles trazem pra gente, tá? Então você nunca, nunca, nunca está sozinho, tá bom? E
Então eu desejo que você possa ir mergulhar nessa sua própria jornada de cura, de transformação, né? Que você encontre coragem para abraçar essas feridas, que você encontre coragem de transformar a sua vida, transformar essas máscaras, que você possa crescer, encontrar felicidade e buscar cada vez mais curar, né? Trabalhar essas emoções dentro de você, sejam nas feridas, sejam em outros pontos da vida, porque a gente tem as feridas, mas tem outras coisas também para serem trabalhadas, tá? Eu espero que o trabalho aqui com o Theta Healing possa ajudar vocês. Aqui é só a abertura pra gente começar esse trabalho, se aprofundar um pouco mais. Eu espero que traga um bálsamo na sua vida, a cura e o sentir-se acolhido, né, protegido, cuidado pela espiritualidade, que é isso que eles querem, que vocês sintam-se amados, cuidados e amparados, porque eu sou, como eu disse pra vocês, um instrumento da espiritualidade, trazendo aqui um bálsamo para a vida de vocês. Então que vocês recebam o meu abraço, recebam o abraço da minha espiritualidade e se permitam vivenciar esses processos de cura nesse caminho dos vídeos que eu vou colocar na playlist das feridas emocionais com Theta Healing, tá bom? Então, ó, um beijo no seu coração, até o vídeo do Theta Healing que a gente vai começar. Namastê e até daqui a pouquinho.